Iniciando o sistema. Localizando o usuário. Usuário encontrado. Aguarde. Processo concluído. Bom, pessoal, como vocês viram aí no início do vídeo, eu vim trazer para vocês hoje um vídeo que algumas pessoas já haviam me pedido anteriormente e eu decidi só incrementar um pouco mais, que é a respeito de como criar essas barras de carregamento, né, que a gente vê por aí. Para fazer isso a gente não vai utilizar nenhum efeito em si do programa, né? Só vai usar para as animações são leves, porque o efeito basicamente ele é só aliás, ele é só composto de imagem. Então aí não fica um projeto pesado e a gente consegue fazer sem nenhum problema. Então vamos lá. No pacote que eu estou deixando aí na descrição do vídeo, ele vai vir com essas cinco imagens, tá? Vocês vão arrastar o primeiro item, que é o linhas, que é essa imagem aqui, né, em preto com um fundo aqui que é transparente, essa parte em branco. Segura ele e arrasta para sua timeline. Configura o tamanho, né, de acordo com a sua necessidade. Ok. E como eu falei, aqui no caso ele fica preto, né, mas o fundo dele é transparente, exceto as partes superior e inferior. Depois de você ter arrastado, você vai lá no pacote e vai arrastar o imagem texto, que é uma imagem, uma dimensão bem grande para a gente fazer a rolagem dos textos. Então vocês vão segurar e arrastar para baixo, né? A princípio a gente só vai montar a animação, né, para depois vir com as transições e tudo mais. E o texto. Configura conforme o tamanho. E vocês vão clicar aqui no botão do Event Pan Crop. No Present em Default você coloca em 16:9, né, que é o widescreen. Quando você colocar em widescreen, automaticamente, ó, como vocês observam, ele já vai configurar no tamanho certinho do projeto, tá? As imagens vão ter no Photoshop já para se encaixar e não ter muito trabalho, para ser mais prático. Você posiciona o cursor no início da sua timeline, puxa para cima, ó, como vocês estão vendo aqui na rolagem, onde o texto começa. Depois vocês arrastem bem para o final. Aqui vocês vão arrastar lá para baixo, até os textos sumir. Ele vai ficar assim. Vai ficar aqui todos os nossos textos aqui rolando, né, de acordo com o tamanho da exibição do vídeo. Então vai ficar assim, tá? Por isso que tem esse fundo transparente. Bom, feito isso, vocês vão criar uma nova track de vídeo. No pacote, você vai arrastar o barra com linhas, que é esse daqui. Segura ele e arrasta, né, para ser a terceira track, que ele já vai encaixar automaticamente. Para esse caso, a gente ainda não vai animar, então a gente só está montando aqui a barra de carregamento, né, para depois vir com a animação. Insere mais uma nova track de vídeo. Você vai vir com barra cheia, a imagem, né, barra cheia. E por último, você vai vir com barra vazia em cima de uma nova track, que é o vão, né, sem ela completa. Bom, agora vocês vão adicionar os textos, né? Eu recomendo, essa parte é um pouco chata porque você tem que adicionar, dependendo dos textos que você vai colocar, você tem que misturar a ordem das tracks que você vai colocar o texto. Porque se você colocar tudo em uma só, você vai se perder no meio dessas imagens. Eu pelo menos me perco, então eu prefiro organizar por track. Então vamos trabalhar na primeira que a gente colocou, né, que seria essa daqui. Clica com o botão direito, Insert Video Track. Na aba Media Generators, texto, Default Texto, segura e arrasta.
E você vai colocar o seu texto. Em propriedade, você pode aqui alterar o tamanho, né, de acordo com o tamanho ali do quadro. Vou deixar em 36. A fonte você escolhe. A fonte que eu utilizei foi essa aqui. Grixel Acme 5 Wide. Na verdade é uma família de fontes, mas eu usei essa. Essa aqui, ó, Grixel Kiro 9 regular. Essa é a fonte que eu utilizei. Caso você queira alterar a cor do seu texto, como deixei no caso em evidência o azul, vocês vão vir aqui em Effects, não, Propriedade, e no conta-gotas você vai selecionar aqui, ó, a cor azul. Não precisa necessariamente ser o conta-gotas, né? Eu tô colocando isso para seguir o mesmo padrão de cor do projeto, que ele vai preencher automaticamente. Em Effects você vai selecionar aqui o Draw Outline, coloca branco. E você pode aumentar o feather e o tamanho aqui também, ó. Não pode deixar muito forte, senão vai ficar legal. Aqui o texto ele tá em azul, mas eu vou só alterar para branco, vou fazer o contrário. O texto em branco e o efeito em volta em azul. Pronto, vai ficar assim. E aqui em Placement, você vai segurar, ó, ele é livre aqui, posiciona aqui no quadro de cima. E aí ele vai ficar assim, por enquanto. Né, aqui já tem toda composta. E a única animação a princípio a gente tem é só no texto, né, que é aqui na rolagem. Feito isso, vocês vão vir aqui nessa camada, da onde tem a barra de carregamento com quadrinhos, né, digamos assim. E vai criar uma nova track de vídeo em cima dela. Copia a sua camada do texto e cola nessa nova camada. Não precisa nem arrastar no default texto, porque ele já tem toda a configuração necessária aqui, né? Então não vai precisar alterar cor nem brilho, é só alterar o texto. E para alterar o texto, você vai clicar aqui em Generate Media, clica e vai colocar algum texto embaixo. Eu vou colocar, por exemplo, progresso. Progresso, diminui o tamanho. Eu vou deixar aqui em 10. 10, Placement e altera a posição. Ok. E agora a gente vai colocar, por exemplo, eu só vou fazer um exemplo aqui na primeira parte, mas aí para não ficar muito longo o tutorial eu não vou fazer tudo, porque o processo é o mesmo, então não tem o porquê. Isso vocês podem ajustar aí manualmente, né, se for o caso. No meu caso vocês viram que vai mudando o texto, então isso é bem simples. Como é que você vai fazer isso? Você vai na primeira, vou aqui na camada que eu coloquei o nome do canal. Você pode diminuir o tempo de reprodução dela. Copia e cola na mesma track. Em Generate Media, clica e só altera o texto. Vocês podem observar, ó, que tem a troca de um texto para o outro. Se for o caso, né? Se não for o caso, vocês podem deixar da mesma maneira. O aguarde que eu coloquei, né? No caso aqui, como é um tutorial, então na reprodução ele fica um pouco longo, assim. Mas a ideia é essa, né? Você ir criando as próprias e alterando os textos. E por último, você vai vir em cima dessa camada, né, que a gente colocou, que é esse vão ali, ó, não sei se vocês conseguem observar, que é o branco em volta. Cria uma nova track de vídeo, copia da anterior, do texto que a gente estava alterando, cola em cima dessa. E aí vocês vão colocar o texto que vai ficar na parte de cima da barra. Vou colocar, por exemplo, carregando. Eu coloquei, vocês viram em andamento, depois concluído.
né? Carregando. Na aba Placement, segura e arrasta para cima. Ele fica assim, ó, quase não dá pra ver. Mas isso a gente vai ajustar. Aí você pode colocar em negrito aqui só pra dar um destaque. É que não dá pra ver mesmo aqui, né, a princípio. Mas quando a gente for animar o texto, a gente vai acertar isso. Animar a barra, a gente vai acertar isso. Mas ele fica assim mesmo, tá? Não tem problema. Só que aqui tem uma diferença. Vocês vão fazer o seguinte. Como vocês podem observar, o meu texto ele fica piscando, né? O nome carregando. O nome em andamento. Pra gente fazer isso, eu estou usando a versão Pro 10, né? Acredito que as versões superiores já vem isso de forma automática, se não, já vem com esse botão chamado Animate. Você clica nele que a gente vai fazer o texto piscar. Então, aqui no primeiro ponto, na primeira keyframe, a gente vai deixar o texto, né, aparecendo. Na segunda, apaga, ele vai criar uma keyframe. Na terceira, coloca o texto. Na quarta, apaga. E assim sucessivamente. Você vai dando pequenos cliques, se você quiser um tempo de reprodução menor ou maior, que aparece o texto, aqui ele já apaga, aqui ele já aparece, e aqui eu vou colocar, por exemplo, concluído. É interessante porque ele não muda, né, os outros textos. Então você trabalhar com keyframe, você tem a liberdade de alterar o texto, de alterar um present para vários textos, né, sem ter que criar mais de uma track. Então vai ficar aqui, ó, piscando, ó, carregando, concluído. Vai ficar assim. Vamos dar uma olhada no preview. Vamos lá, vocês podem ver, ó, fica carregando. Aqui no progresso eu não vou alterar o texto, né? Mas se vocês quiserem, vocês alterem no de vocês. Da mesma maneira que é feito na parte superior. Então agora vem a parte da animação. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão... Primeiramente, a gente vai fazer essa barra aqui. Vocês estão vendo ela piscando? Vocês achem ela no projeto de vocês. Vai clicar aqui no Event Pan Crop. Seleciona Mask. Seleciona essa caneta aqui, né? Caneta âncora. E seleciona o seu quadro. Não precisa ser nada muito perfeito não, tá? É só pra deixar ele selecionado e isolar o fundo restante. E agora a gente vai fazer aquele efeito piscando. E vai ser o mesmo processo do texto. Aqui você tem a sua barra, né, de keyframe. Você vai dar um clique num curto espaço de tempo, aqui no Mask. E aqui na opacidade, né, que é a transparência, eu vou deixar em 50% no segundo. Dá mais um clique à frente, 100%. Essas opções elas são variadas, tá? Eu estou colocando isso para não ficar muito diferente um do outro. Aí aqui está 100, eu altero para 50. Aí depois altero para 100 novamente e assim sucessivamente. Bom, já coloquei todas aqui, ó, ele vai ficar piscando. A gente vai olhar agora no preview como é que vai ficar. Vocês observem aqui, o texto pisca junto com a barra, né? Mas isso não é uma regra. Isso aí você vai fazer da maneira que achar melhor, do jeito que a tua criatividade mandar. Eu deixei piscando só para seguir o mesmo padrão, né? Embora o meu não esteja exatamente assim, mas é dessa maneira. Vai ficar a barra piscando e o texto também, né? Sinalizando ali o carregamento. Agora, vocês vão nessa mesma barra que a gente fez o efeito piscando, vocês vão vir aqui na aba Transitions. Vai selecionar o Linear Whip e vai selecionar essa terceira opção, que é a Left Right Hard Edge. Segura e arrasta bem para a pontinha aqui, ó. Vocês conseguem observar no vídeo que tem uma ponta azul no canto superior esquerdo da nossa track, né, daqui da nossa imagem que a gente colocou. Só segurar e arrastar bem para a ponta, ele vai criar esse sinalzinho de mais. Segura e arrasta.
O feather, você pode colocar um pouquinho, né, que seria basicamente dureza. Você vai arrastar um pouquinho mais para não ficar muito forte. E esse efeito, para quem fez a tutorial da Ingrid Supernatural, é o mesmo efeito do texto. Aqui, ó, vocês podem ver que ele vai sumindo, ó, e carregando, ó. Dependendo da reprodução do teu vídeo, você pode clicar aqui e aumentar, ó. Quanto mais você arrastar, mais ele vai demorar para carregar. Então eu vou arrastar quase pro fim do vídeo, ó, e ele vai ficar assim. Observem no preview. Ele fica aqui com esse, né, assim, por conta do feather que eu utilizei. Mas não é obrigatório. Se você diminuir o feather, eu acho que fica até mais interessante. É, realmente fica mais interessante, fica realmente como uma barra de carregamento, né? Então vocês podem observar que ele vai ficando assim. E o mesmo processo que a gente utilizou, a gente vai utilizar aqui na barra de progresso. Vocês vão procurar aqui na sua timeline a imagem do progresso, que é a terceira. Aliás, a quarta, porque a primeira é a imagem, né? Vocês vão procurar a barra do progresso, vai arrastar o left right to edge. Left right hard edge, aliás. Arrasta para o início. Não precisa configurar o feather e vamos aumentar aqui uma coisinha rápida, por exemplo. Ele termina primeiro, que é a nossa primeira barra, então ele vai ficar assim. Então ele vai ficar dessa maneira aí, se você quiser alterar o texto, só vou alterar só para seguir o padrão. E o legal é que assim, aqui no final, vocês podem fazer o seguinte. Vocês copiem, né, copie aqui um arquivo do texto, cola ele na mesma track onde está o texto do progresso e altera. Aí você pode alterar, por exemplo, para concluído, ó. Que eu coloquei encontrando usuário encontrado. Alterei para concluído e vai ficar assim. Olha lá, concluído, tá vendo? Que ele termina na mesma hora que termina a barra de carregamento e já aparece, ó, concluído. Então basicamente é isso, pessoal. Não tem muito segredo, né? A gente só trabalha mesmo com imagens. É claro que você pode desenvolver outras formas de fazer. Eu estou tentando fazer de uma forma mais prática, mas se você quiser uma bem mais elaborada com efeito, você também pode fazer. Eu quero só salientar duas coisas. Duas coisas. Porque vão me perguntar como que eu fiz o áudio. Provavelmente vão me perguntar, mas como é que você fez? Eu usei um programa de captura de áudio, né, interno da placa do PC. No Google Tradutor mesmo, escrevi as palavras, coloquei lá para o tradutor falar, gravei. E eu coloquei a voz meio robótica, digamos assim, pelo tutorial que eu tenho no canal. Se você se interessar, você procura no canal como fazer voz de monstro no Sony Vegas. Esse tutorial já é antigo, ele está disponível no canal, né? Para quem tiver interesse, querer saber como é que eu fiz, você assiste esse vídeo, né? Você pode fazer a sua própria locução. Como eu não tenho aptidão para isso, então eu usei o Google Tradutor mesmo. Tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo. E também aproveita e curte lá a página no Facebook e entra no grupo. Que eu tenho recebido uma demanda que eu não estou mais atendendo dúvidas via e-mail, tá? Então dúvidas somente no grupo do Facebook, tá? No YouTube também eu não tiro dúvidas, somente lá no grupo do Facebook. Entra lá pra gente poder trocar uma ideia, trocar conhecimento. Então é isso, pessoal. Então até o próximo tutorial. Até mais.